O verão se foi e as manchas ficaram. E esse será o vídeo de hoje. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, pessoal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Munique Abache, eu sou farmacêutico, cosmetólogo e eu estou aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouco sobre os estragos que o verão trouxe, que foram manchas, um escurecimento do melasma, frustrações de pessoas como eu que tenho manchas. Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre um novo sérum que ele vem como promessa de tratar a raiz da mancha. Isso é uma coisa assim muito transformadora. Mas antes de a gente mostrar do sérum, vamos falar um pouco. O melasma, ele sempre foi tratado na estética e dermatologia com tratamentos clínicos, peelings, lasers, microagulhamento. O peeling com caráter de fazer a remoção dessa pele manchada e com isso clareando a pele. Porém, algumas manchas, principalmente quando a gente fala de melasma, ela pode estar num lugar que elas não deveriam estar, que é na derme, que é um lugar que não se renova, que é onde fica o nosso fibroblasto, nosso ácido hialurônico, nossa elastina. Tanto é que é ali que se faz tatuagem, porque não descama, então ela perpetua por muitos anos. O que acontece da questão de alteração de cor é a oxidação do pigmento com a radiação solar, não tem nada a ver com renovação. E por isso que alguns tratamentos ou alguns cosméticos, até mesmo medicamentos, como por exemplo o Vitanol, Vitacid Plus, que é a fórmula de Kliedman, que é a tretinoína, a hidroquinona e o corticoide, eles têm a sua limitação, porque eles vão até a pele, a epiderme. Ele trabalha renovando, mas se tem pigmento lá dentro, ele não trata. Nosso corpo, quando tem algo estranho, ele vai lá com as células de defesa e tenta fazer uma fagocitose, ou seja, tenta englobar esse objeto estranho e eliminar. Mas quando isso é muito grande, não é possível. Por isso que, quando a gente entra, por exemplo, com o uso de laser, como por exemplo o que eu uso aqui na clínica, o de Hébio, a gente faz microperfurações. A grande vantagem do Erbium é que ele trabalha reprogramando o nosso fibroblasto e regenerando a pele, além de criar esses microcanutilhos. Então ele traz uma pele mais jovem, de quebra, uma pele mais saudável, aumenta os buraquinhos para que o medicamento entre. Hoje, o medicamento, o cosmético ativo, né, mais falado e com maior evidência de resultado positivo é o ácido tranexâmico. Só que ele só vai ter uma ação dentro da pele, ou com microinjeções ou com aplicação de laser ou microagulhamento. Se a gente usa topicamente, como a indústria cosmética viu esse nicho e começou, tudo que é clareador tem ácido tranexâmico. E quem usou, depois deixa aqui o comentário. O resultado geralmente é baixo. Nossa, um produto tão bom, com a gente procura no Google tantos anos depois maravilhosos, mas aquilo lá ou foi com laser, microagulhamento ou microinjeções, que é a intradermoterapia ou a mesoterapia. Não é de uso tópico. Por quê? O ácido tranexâmico, ele é um ativo hidrossolúvel, ou seja, e a pele, ela tem um manto de bicamada, mas ela tem o lipídio externo para evitar que a gente perca água. Uma vez que eu tenho essa camada de proteção e entro com um produto hidrossolúvel, ele se repele. Então, por mais que 2%, 3%, 5%,
Tá, mas se ele não for preparado para ser introduzido, ele não vai trazer grandes resultados. Aí a gente associa com ácidos, outros antioxidantes, para que algum deles facilite a penetração e ele possa ter uma ajuda com esses produtos. E por que eu falo do ácido tranexâmico? Porque ele é um ativo multifatorial. Ele vai trabalhar quando usado, por exemplo, com laser de Erbium, pode ser também o CO2, microagulhamento. A gente faz microperfurações. A gente introduz e esse ácido tranexâmico, ele faz igual as nossas células de defesa para facilitar a eliminação desse tecido estranho. E o que tem hoje esse sérum que ele veio como novidade? E antes de fazer esse vídeo para vocês, eu tenho melasma. Pode não parecer, mas eu tenho. E no final do ano ele estava bastante evidente, onde amigas minhas comentavam: nossa, bonito, que mancha é essa? Que não lembravam. Porque eu me descuidei. E aí, quando a gente descuida, o que acontece? Eles aparecem. Ele vem lindo e feliz para desgraçar a pele da gente. Eu sempre falo isso. Esse produto, ele veio com uma abordagem um pouco diferente. Ele entrou em nanotecnologia, ou seja, eu vou deixar aqui, ó. Ele colocou dentro de vesículas muito pequenas, ele diminuiu o ativo em milhares de vezes. E daí fez como se fosse uma casca de ovo de moléculas de gordura. E quando há um contato com a pele, ele se identifica e facilita a permeação. E ele vai trabalhando de liberação lenta. Isso é importante porque esse sérum, vou mostrar aqui, ó, ele tem 7% de ácido tranexâmico, associado a outros ativos que eu vou falar posteriormente, e o porquê eu gostei desse produto, e eu acabei utilizando por pelo menos um mês, mas percebi que minha pele ficou mais uniforme, não é tão visível o meu antes e depois, porque no começo do ano eu já havia feito um tratamento com laser de pico segundo associado ao laser de Erbium e ultranexâmico. Então, a minha pele já clareou, porque daí eu entrei com clareadores tópicos, antioxidantes viorais, protetor solar, coisas que quem trata melasma tá careca de saber, que basicamente eu falo que é a trilogia em casa: protetor solar, antioxidante vioral e um clareador, que pode ou não ter ácido. Isso vai depender da escolha do profissional que te atende, isso vai depender se você, por conta, resolveu seguir uma rotina de skincare e se adaptou muito bem a clareadores junto com ácidos renovadores. Mas o porquê eu gostei dele? 7% a gente não tem nem consultório, nem clínica. A gente tem essa dosagem. E o que ele fez? Ele entrou com ativo anti-inflamatório e antioxidante associado, que é a silimarina, que não tem nada de vitamina C, nada de niacinamida, nada de vitamina E. Ele entrou com outro extrato de planta com ação antioxidante e anti-inflamatório. Pensando que o melasma ele é multifatorial, de origem genética, hereditária, estilo de vida, parte exposição sem proteção solar, a parte vascular, pessoas que têm rosácea têm uma inflamação crônica muitas vezes, porque até ir procurar o profissional não sabia que tinham rosácea, e principalmente se for a mulher por causa do pico hormonal da menstruação, ela pode desenvolver o melasma, mas por uma característica inflamação e vascular. E hoje o melhor produto, o melhor tratamento para esse tipo de mancha é o ácido tranexâmico.
E uma vez que ele veio a 7% associado à silimarina, ele trabalhou a parte de rejuvenescimento do nosso fibroblasto, que é a célula que rejuvenesce, que produz colágeno, que produz ácido hialurônico, que produz elastina. Ajuda a clarear. A silimarina tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, fazendo uma proteção das células da nossa pele. E, de vez de colocar ácido hialurônico, glicerina, com caráter hidratante, ele veio com um ativo chamado poliglutâmico, ácido poliglutâmico, que agora estão começando a se falar que ele tem uma ação 3 vezes superior ao ácido hialurônico. E ele é uma molécula muito pequena, então ele é de fácil permeação entre as camadas da pele. E hoje nós sabemos que ter uma pele hidratada favorece a ter uma pele saudável. Então, se eu tenho uma pele hidratada, efeitos externos, como excesso, como sol, vento, frio. Estou dando um exemplo agora dessa alteração do outono. A nossa pele sofre com isso, ela perde água, daí tem aquele calor, daí vem aquele frio. Isso geraria um estresse. Esse estresse geraria uma ação inflamatória. Essa ação anti-inflamatória, se os radicais livres do próprio organismo não fossem dar conta, ela ia mandar uma comunicação para a célula que produz a cor. E aí o que ia acontecer? Virar mancha. Então, se eu melhoro o meio, da onde está a mancha? Se eu tenho uma ação anti-inflamatória e antioxidante e trabalho com uns clareadores de maior efetividade, hoje no mercado em nanotecnologia de liberação lenta, eu trabalho exatamente no gatilho que desencadearia a minha mancha. Ele não vai ter o poder de renovação para remover essa mancha. Mas isso, você, se tiver em casa, você pode fazer com ácido azelaico. Se você tem uma pele oleosa, tem rosácea, tem uma pele sensível ou está amamentando um bebê, com este produto e o ácido azelaico são 2 produtos que são liberados. Então, ele vai trabalhar o ácido azelaico controlando a oleosidade, ele vai fazer essa renovação e vai auxiliar ao clareamento. E esse daqui, ele vai trabalhar na origem que se forma a mancha e vai ajudar o corpo a fragmentar e poder deixar essa mancha cada vez mais clara. Eu gostei dele porque eu posso usar ele na clínica, associado a laser. Eu posso prescrever para minhas pacientes após 4 meses de gestação. Eu posso, na lactação, se você tem mancha pós-acne, por exemplo, e está tratando acne, está usando, por exemplo, um adapaleno à noite, de dia você está usando um protetor solar, você pode incluir isso aqui. Você põe por baixo do adapaleno. Então, eu achei que isso é muito versátil. Ele vai trabalhar todo tipo de mancha. E lembra que eu falei que ele também melhora a parte vascular, tanto por causa da silimarina, como da parte do ácido tranexâmico em nanotecnologia? Ele melhora também a olheira. Agora, imagina um produto de alta absorção, de liberação lenta, para não irritar, ativos que auxiliam a parte da microcirculação, clareador, tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. A parte de olheira, pessoal. Todo mundo fala, nossa, mas não tem um produto para olheira. E quando a gente usa clareador para o rosto, no olho, irrita. Este não. Então eu falo assim que eu esperei esse 1 mês para poder ter uma percepção, tanto na textura, eu senti minha pele mais uniforme, porque eu tenho, tiro foto, é pouco visível, mas quando eu vou tomar banho, eu olho, eu vejo a mancha lá, mas assim, eu percebi que
ela ficou mais uniforme e a textura da pele ficou mais agradável. Ficou mais saudável, ela ficou mais viçosa. E eu pude incluir na rotina do meu skincare. Então, por exemplo, à noite eu faço. Tem dia que eu uso retinal, associo ele aí, e o creme dos olhos. Aí eu passo esse primeiro, incluindo na minha área dos olhos. Depois eu passo creme da área dos olhos, passo meu retinal no rosto. E se eu sentisse uma pele mais seca, agora tem mais frio, eu passo um hidratante. De manhã, quando eu acordo, vou para academia, volto, tomo banho. Aí, após higienizar, eu aplico ele. Eu aplico a minha vitamina C, meu creme para a área dos olhos. E daí eu aplico o meu protetor. E daí eu venho para a clínica, tomo meus suplementos, que quem me segue no Instagram vê. Toda semana eu estou mostrando foto de eu tomando os meus suplementos para melhora do meu colágeno, tem uma ação antioxidante, uma ação para evitar a degradação do meu colágeno, ou seja, para tratar o envelhecimento. E aí? Deixa aqui no seu comentário se você gostou dessa novidade e se você já usou o Atranexam. Deixa aí sua experiência. E eu vou deixar aqui uma foto de uma pessoa que também ela fez uma experiência por 30 dias usando de manhã e à noite. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até mais.